RTOS na programação de sistemas embarcados. Questão 1, 2, 3. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado, Fábio e Thiago, pelo convite, estar aqui participando do seminário 2024. A gente vai falar hoje na palestra, além do FreeRTOS na programação de sistemas embarcados, um pouco a mais a meu respeito. Meu nome é Jorge Guzmán, eu já conheço algumas pessoas aqui. Eu conheço vocês me conhecem, mas nós não nos conhecemos, né? Caso o rapaz aqui que me conhece. Bom, eu sou boliviano, mas sou erradicado aqui no Brasil há bastante tempo já, desde criança. Eu sou formado em Engenharia de Computação pela Universidade de Ribeirão Preto. Eu possuo 2 cursos de pós-graduação, um em Automação e Controle Industrial e outro em Engenharia de Software, ambos pela Universidade de Campinas. Eu atuo no mercado de sistemas embarcados já há aproximadamente 13 anos já. Nesse período de tempo eu atuei em diversos segmentos diferentes, né, desenvolvendo equipamentos para diversos tipos. E atualmente eu trabalho com consultoria e desenvolvimento de software para terceiros, no caso, envolvendo firmware também. Um pouco a meu respeito também na comunidade Maker. Eu sou membro do Laboratório Hacker de Campinas. A gente começou com um grupo pequeno de pessoas, mas atualmente nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Nesse local a gente realiza diversos tipos de oficinas diferentes, entre elas as oficinas de sistemas embarcados. Aqui, por exemplo, eu já cheguei a ministrar algumas oficinas usando o FreeRTOS. No próprio laboratório também a gente desenvolve nossos próprios hardwares também. Esse aqui é o equipamento mais novo que a gente desenvolveu, o LHC20. Ele foi lançado esse mês e nos próximos meses a gente pretende soltar mais material a respeito dele. O Felipe Neves também já chegou a participar lá também. Ele teve a proeza de desenvolver o próprio RTOS dele do zero. E nesse porte ele foi lá no local e deu uma oficina. Foi bem legal porque ele mostrou não somente na parte teórica, mas na parte prática também. Isso aí foi uma oficina de aproximadamente 3 dias que ele deu, né? E foi bem interessante ver como que funciona o RTOS do zero, basicamente. Eu também participo do canal Nantex Brasil, juntamente com o Alan, que é o principal mantenedor do Nantex aqui no Brasil. Lá a gente mostra basicamente, né, como que é o port do Nantex para uma placa do zero. Aqui a gente está utilizando uma placa da VIT Technology, que é uma placa white label, né, que ela esse equipamento aqui você já pode utilizar na ponta final do seu equipamento. Ele utiliza um STM32H7, ele tem uma comunicação Ethernet, USB, SD card, a buzzer, 2 CANs, 2232, 2485. Aqui na imagem não dá para ver, mas ele suporta 3 tipos de displays diferentes também. Ele está em exibição ali na HTMG. Então, nas lives que a gente faz juntamente com o Alan e com o Rodrigo e outras pessoas envolvidas também, a gente mostra como é que é fazer o port do Nantex do zero. Bom, um pouco aqui da agenda que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar o básico de uns... Alô, alô? Voltou. Tá, a gente vai falar o básico de um RTOS, né? A gente também vai falar o que você precisaria fazer caso você estivesse utilizando o RTOS, migrando a sua aplicação. As vantagens de você utilizar o Nantex ou o Zephyr em relação ao FreeRTOS. Os principais desafios ao usar um desses RTOS de mercado e uma breve conclusão. Aqui a gente vai começar com um pouco de estatística, tá? O Portal Embarcados todo ano ele realiza uma pesquisa de mercado
E entre essa pesquisa do ano passado, ele fez o questionamento de quais são os principais RTOS utilizados aqui no mercado brasileiro, né? Os três principais RTOS utilizados hoje no mercado, a gente pode ver que é o FreeRTOS, com 32%, acompanhados pelo Zephyr e pelo Nutanix. E também um fato bem interessante, que nessa pesquisa, 43% das pessoas que responderam não utilizam nenhum tipo de RTOS, fazendo a gente supor automaticamente que eles usam aplicações bare metal. Então, com o crescimento desses RTOS aqui, existe uma grande demanda para essas pessoas aqui. Como a gente pode ver aqui também, existem 5% das pessoas que responderam essa pesquisa, elas desenvolvem o seu próprio RTOS in-house, né? E vide os desafios que o Felipe Neves acabou desenvolvendo o próprio kernel dele. Aqui a gente vai falar o básico de um RTOS, tá? Devido ao tempo que eu tenho, que é 50 minutos basicamente, a gente não vai conseguir aprofundar com detalhes em tudo, tá? Então a gente vai falar o básico do básico. Bom, o que um RTOS precisa ter? Caso você venha desenvolver seu RTOS do zero, você vai precisar criar um escalador e um gerenciador de tarefas, né? Onde o objetivo máximo dele é fazer ou dar a impressão que as suas tarefas estão sendo executadas de forma paralela e de forma ininterrupta. Mas quando na verdade, quando você pega uma lupa e chega mais perto para ver o que realmente está acontecendo dentro do microcontrolador, você vai verificar que somente uma tarefa é executada por vez e cada tarefa tem um tempo limite de ser executada. E esse tempo limite é o que dá o real time da coisa, né? No meio do desenvolvimento também do seu RTS, você vai precisar pensar em mecanismos de sincronização, como semáforos, motex e queues, e rotinas de timers também, como timeout. Por exemplo, você tem duas tarefas, troca de informações entre essas duas tarefas aqui. Digamos que uma tarefa envia uma queue para outra. Digamos que essa queue aqui ela tem um tempo máximo de espera, tá? Então essas rotinas de timeout precisam ser criadas dentro dele. E também rotinas de delay. Vamos supor que você utiliza as rotinas de delay do seu fabricante. Você precisaria utilizar as rotinas de delay do RTOS. Uma vez que a HAL do fabricante, quando utiliza as rotinas de delay, ele basicamente está segurando o tempo de processamento. Isso não pode acontecer. Uma vez que o delay do RTOS entrar em ação, ele basicamente vai ver qual que é a próxima tarefa com maior prioridade que precisa ser executada. E ao mesmo tempo também, dentro dessas rotinas de timer, você acaba criando uma base de tempo para o seu RTOS também, para ele responder esses períodos de tempo aqui. Outros mecanismos também que você precisa pensar em desenvolver seriam os mecanismos de gerenciamento de memória, como rotinas de malloc e de free. Por exemplo, você está utilizando alguma rotina que precisa fazer malloc, isso precisa ser feito de forma segura, para não acabar quebrando o seu código. Então, alguns RTOS optam por desenvolver essas duas rotinas de malloc e de free para alocação dinâmica. Bom, aqui a gente pode ver os principais RTOS de mercado, certo? Vamos supor que vocês fazem esse projeto aqui, ou vocês fazem parte do pessoal que respondeu a pesquisa, vocês fazem parte daqueles 43% de pessoas que respondeu que não usa nenhum tipo de FreeRTOS nas aplicações de vocês. Então, vamos supor que você tem uma biblioteca hoje que faz acesso, digamos que cada rotina aqui, né, supondo que você está usando um firmware bare metal, onde cada rotina é executada de forma sequencial ou intercalada entre outras rotinas, onde cada rotina escreve um dado aqui no display. Então, se você estiver utilizando uma aplicação bare metal, a sua biblioteca unicamente vai fazer acesso ao HAL do fabricante, correto? Caso você venha escolher algum desses RTOS de mercado, você vai precisar fazer a adaptação ou reescrever sua biblioteca, onde aqui dentro você vai precisar colocar todas as rotinas de mecanismos de sincronização e rotinas de timer também do RTOS, correto? Então aqui, por exemplo, vamos supor que você tem cada dado que é escrito aqui no display é controlado por uma thread aqui. Então, você obrigatoriamente, para não ter concorrência entre elas, você precisa acabar adicionando rotinas de mutex ou até mesmo rotinas de queue, para poder mandar os dados para poder escrever no display. E aqui ao mesmo tempo também você preservaria a sua camada HAL também. Agora vamos fazer a seguinte suposição aqui. Digamos por conta da pandemia, né, a gente viu que muitos recursos de microcomputadores ficaram escassos e vocês têm produto em campo ou estão desenvolvendo algum produto e vocês usam um determinado microcontrolador e ele entrou em escassez e vocês tiveram que readaptar o seu projeto inteiro para utilizar outro microcontrolador. Então aqui vamos supor que você faria a mesma coisa. Você
tem a opção de mudar o RTOS para algum desses RTOS aqui, ou você também tem a opção de tirar a RAW de uma fabricante e colocar outra. Esse é um problema real, certo? Então, será que alguém já pensou em como tentar solucionar esse tipo de problema antes? E a resposta é sim. A ARM, né, através do projeto CMSIS, que seria como Microcontroller Software Interface System, né, ela criou um projeto onde basicamente cria rotinas de API ou protótipos de funções, onde ela padroniza cada um desses protótipos para você poder fazer esse chaveamento, né, tanto de um RTOS ou tanto da camada RAW do fabricante. Aqui a gente vai dar ênfase ao projeto, ao CMSIS RTOS e ao CMSIS Driver. Aqui eu acho que muitos de vocês não vão conseguir enxergar aqui, né? Mas aqui basicamente tem a criação de tarefas do padrão do CMSIS, no caso. Aqui dentro dessa OS Thread Create é chamada a rotina de Xtask Create, que é a rotina de criação de tarefa do FreeRTOS. Então, não só na teoria como na prática, se você estiver usando essa API de criação de tarefas, você conseguiria substituir seu RTOS de forma fácil. Vide a mesma coisa também aos CMSIS Drivers também. Esse foi um projeto muito interessante, mas infelizmente ele não foi para frente. Esse projeto aqui ele favorece mais a ponta final de toda a cadeia de desenvolvimento, né, que seriam nós desenvolvedores, mas não é interessante para os fabricantes. Então, por exemplo, se você usa NXP, ele não quer criar uma facilidade para você migrar facilmente para um microcontrolador DSP. Então, isso aqui somente funcionaria para ARMs, né? Deixando as arquiteturas MIPS da Microchip e as arquiteturas extensa da Expressif fora disso, e a RISC-V por consequência. E olhando um pouco mais para trás, será que alguém já propôs algum tipo de solução dessa que eu acabei de falar e deu certo? A resposta é sim, através da padronização do POSIX, que seria Portable Operation System Interface. O X aqui que vocês estão vendo de POSIX basicamente vem do Unix, como o Linux Turbo fez, né, ao montar o nome Linux, onde o X seria o acrônimo de Unix. Ele foi criado em 1988, baixo a norma IEE 103.1, e ele tem por norma garantir a portabilidade do seu software para rodar em diferentes sistemas operacionais Unix ou semelhantes ao Unix, ou Unix-like. Aqui a gente pode ver algumas normas, né? Essa aqui seria a norma inicial, e ao longo do tempo essa norma sofreu diversas atualizações e por consequência diversos tipos de extensões. Aqui basicamente a gente pode ver a 1.0 que define a API básica de um sistema operacional, a 1.1c que faz referência a toda a rotina de criação de tarefas e manipulação das mesmas também, e a 1.2 que define toda a interface de utilitários da camada shell. Então isso aqui já é VID que funciona hoje em dia, né? Quais são os principais sistemas operacionais Unix, como a gente pode ver aqui? Os mais conhecidos são o Solaris, que se não me engano é da Oracle, o macOS, que é da Apple, e o FreeBSD. Todos os sistemas aqui usam um kernel Unix, tá? E o Linux, ele basicamente é uma cópia do Unix, então por isso que ele teria o acrônimo de Unix-like. Os principais sistemas operacionais não precisa nem falar, né? Que seriam o Ubuntu, Debian e Fedora. E cabe aqui o questionamento, será que a gente conseguiria utilizar essa interface POSIX para sistemas operacionais? E a resposta é sim. Aqui a gente pode ver as principais APIs do padrão POSIX, né? Como por exemplo aqui dos comandos shells, que faz referência à norma 1.2, onde basicamente a gente tem as normas de ILS. Caso você esteja em um sistema operacional com macOS ou Linux rodando, toda vez que você abrir o terminal shell dele e executar o comando ls, esse comando, por consequência, tem que listar todos os arquivos presentes naquele diretório que você está. E a mesma coisa a gente pode dizer do restante dos comandos. cp, move, rm, ifconfig, help. E alguns outros comandos também, ou funções de chamada de sistema, como rotinas de open, read, write, close e aí o control. Aqui também a gente tem as funções mais famosas também, né, que seriam o printf, o mssleep e aqui aquelas rotinas de criação de tarefa. Então isso aqui basicamente são algumas APIs padronizadas todas pelo POSIX, tá? O POSIX também ele tem toda uma rotina de padronização de retorno de erros. Vocês podem ver aqui erros de permissão de acesso, erro ao acessar algum tipo de arquivo, erro de entrada e saída, erros de
de rede ou de comunicação. Por exemplo, quando vocês têm uma função e ela precisa retornar algum tipo de erro, geralmente a gente considera que 0 é ok e qualquer coisa de 0 é algum tipo de erro. Mas vamos supor que você tem uma função entrando dentro da outra e você precisa subir esse erro para cima. Então, somente o 0 e menos 1 não te consegue dar a real causa, o real motivo da falha. Então, através disso, a POSIX padronizou toda uma defines, né, com todos esses erros já categorizados. Entre os mais famosos aqui que a gente pode falar é o invival, que seria argumento inválido. Vamos supor que você tem alguma função e você passa um parâmetro x para ele, onde sua função somente vai tratar valores de 0 a 100, por exemplo, e ocasionalmente você passou o valor 200, então isso vai se tornar um argumento inválido na sua função. Então ele vai retornar basicamente o erro 22 ou menos 22. A mesma coisa a gente pode falar quando está fazendo escrita em, por exemplo, um outro exemplo, né, utilizando memória PROM, onde você mandou escrever em um endereço de registrador que não existe lá dentro. Então basicamente você retornaria eval aqui. Assim, o POSIX, hoje ele tem 36 anos, tá? Ele não é perfeito, ele é bem complexo e às vezes difícil de implementar, tá bom? Tem muita gente que gosta do padrão POSIX, outras pessoas não gostam, então funciona. O fato é que não dá para negar. Mas alguns RTOS ao longo do tempo, é notório que eles estão tentando adaptar a API POSIX para utilizar nesses RTOS, tá? Aqui a gente consegue ter um breve deslumbre de como que seria usar a API POSIX, né, em uma aplicação com sistemas embarcados, onde aqui dentro a gente teria a nossa aplicação principal, aqui por cima a gente teria a nossa biblioteca de Middle, aqui basicamente estariam todas as nossas bibliotecas de sensores, de display e por aí vai. Todas elas vão fazer acesso à camada POSIX e basicamente o POSIX vai fazer acesso ao seu kernel ou ao seu RTOS. E seu RTOS por baixo ele vai estar acessando os drivers do fabricante. Aqui a gente tem uma comparação, né, entre os três principais RTOS mais utilizados aqui no Brasil, RTOS, Nutanix e Zephyr. Como a gente pode ver aqui, os três basicamente têm suporte a todas as principais arquiteturas de mercado. Somente o Nutanix não faz questão nenhuma de manter suporte para microcontroladores de 8 bits. Tá? E o Z80 já é notório que foi aposentado ele já também. Aqui a gente tem mais alguns dados também. O FreeRTOS foi criado em 2003, o Nutanix em 2007 e o mais jovem aqui, né, a gente tem o Zephyr criado em 2016. Cada um deles é mantido por uma instituição diferente. Tá? O FreeRTOS é mantido pela Amazon, o Nutanix pela Apache Foundation e o Zephyr pela Linux Foundation. Cada um deles tem um tipo de licença diferente também. E aqui a gente tem as ferramentas de build que eles utilizam. Né? Como a gente pode ver, o FreeRTOS depende da IDE que está comportando ela, ou você pode usar Makefile ou CMake também. Como a gente pode ver, quem usa POSIX nativo, isso quer dizer que se você abrir o código do Nutanix, por exemplo, você vai encontrar bibliotecas da API POSIX dentro dele. A gente colocou que tanto o FreeRTOS e o Zephyr não fazem esse port nativo, mas somente é sabido que o Zephyr tem essa opção de você habilitar essa API POSIX, tá? Via Makefile. Aqui também a gente tem umas estatísticas do GitHub também, a respeito de cada um desses repositórios. Como a gente está vendo aqui, quem possui maior número de commits, contribuidores, pull requests, que seriam contribuições vindas da comunidade, né? E issues, que seriam report de bugs. Quem tem o maior estatística aqui de report, de maior atividade, né? A gente claramente consegue ver que é o Zephyr, que tem uma comunidade extremamente mais ativa. Em seguida vem o Nutanix também. E o Zephyr, o FreeRTOS, vem a passos lentos aí, né? É sabido que o FreeRTOS faz pouco tempo também que ele entrou no GitHub também. Isso aconteceu somente após a compra da Amazon. Então isso também mostra por que ele tem baixa contribuição. Mais para frente também a gente vai ver por que essa contribuição é baixa também. Bom, o que seria o framework do RTOS? Não sei se alguns de vocês aqui, assim como eu, muito tempo atrás, fez o port do zero, sem usar a IDE, né, de algum fabricante, onde ele já de forma nativa já tem a integração desse RTOS na sua IDE.
Então, esses aqui seriam o kernel, né, do FreeRTOS, onde aqui a gente tem as rotinas de timer, de delay e de queues. Então, e aqui também teria a portabilidade para as diversas arquiteturas de microcontroladores. Bom, fora o kernel, que seria toda essa parte aqui, quais features a mais o FreeRTOS disponibiliza no framework deles? Ao longo do tempo, né, a aplicação do kernel deixou de ser somente isso daqui e ele começou a disponibilizar algumas features, como a biblioteca CLI, que seria uma interface para você utilizar comandos shells, né, dentro dele. Ao mesmo tempo também ele disponibilizou algumas bibliotecas TCP, FAT e biblioteca I/O também. Essa biblioteca I/O ele faria referência a você poder utilizar a API POSIX dentro dele. Após a compra da Amazon, é claro, teve um reforço dentro desse framework aqui, onde ali o FreeRTOS começou a desenvolver APIs para utilizar aplicações como IoT, vídeo, Core JSON, HTTP e MQTT. Por que eu falo que é um pouco confuso isso aqui? Né? Porque não está tudo englobado em um único lugar e você não consegue habilitar eles de forma rápida. Por exemplo, eu não consigo colocar meu código numa mesma pasta e eu não conseguiria, não ter uma interface ou um make menu config para eu habilitar e desabilitar algum recurso de forma fácil e rápida. E do outro lado, do lado do Nutanix e do Zephyr, como que seria toda essa parte de framework? Como a gente está vendo aqui, tem tanto o Nutanix quanto o Zephyr, eles possuem todas essas bibliotecas implementadas dentro dele, né? Vide não só o RTOS, o kernel dele, eles também disponibilizam a biblioteca de CLI, bibliotecas de file system, onde dentro dele já tem integrado as principais bibliotecas de mercado, como o FATFS ou o LeadFS. A gente também tem toda a parte de comunicação network, onde dentro dele já tem integrado os principais chips, os principais files, né, para fazer comunicação à internet. Vide também que eles também suportam alguns módulos Wi-Fi. As bibliotecas de criptografia também, né, como o Embedded TLS ou algo do tipo, para poder fazer comunicação com criptografia. Bibliotecas de Bluetooth, eles também já possuem integrado no framework deles o bootloader deles também, que seria o MCU Boot. Os dois usam o mesmo tipo de bootloader. E também eles já têm integração com as USB hosts também, né? As principais que a gente pode citar seria o USB CDC, USB Mass Storage, entre outras bibliotecas também. Ele também já tem integrado o LVGL, que é uma biblioteca gráfica também, né? Então você conseguiria usar esse recurso já. Vide a biblioteca para câmera, onde já tem suporte às principais câmeras que a gente tem disponíveis no mercado. Bibliotecas de áudio, bibliotecas de device, onde basicamente seria a API HAL do fabricante, né? E também a gente tem suporte a diversos tipos de sensores já integrados nesses frameworks também, como acelerômetro, entre outros. E também ele tem a API POSIX também, né? Como a gente falou, o Zephyr não tem a API POSIX habilitada nativamente, você precisa ir lá e habilitar ela. E eles também já têm as ferramentas de tracing integrado. Então, você entrando no Make Menu Config, você fazendo algumas configurações lá dentro, você já consegue habilitar as rotinas de tracing. Em cima disso, você consegue usar as principais ferramentas de tracing de mercado, como o System View, e agora eu não me lembro do outro, que é famoso também. Então, essas ferramentas de tracing já estão integradas. Então, através dessas ferramentas aqui, você consegue ver todo o fluxo, toda a troca de mensagens, quando cada tarefa entra em ação, se a tarefa está esperando alguma rotina de mutex, ou se está fazendo alguma troca de semáforos ou de queues, né? E eles também, como por exemplo o Nutanix, ele já tem regras de code style também. Por exemplo, se você está você tem uma biblioteca e você está contribuindo com ela através de um pull request, você praticamente precisa executar um script que vai fazer a análise sintática do teu código. Então você precisa respeitar as regras do code style desses frameworks aqui. E também, através deles, você tem builds customizados, como por exemplo, você tem uma aplicação, você precisa habilitar o debug nele. Você consegue ter arquivos defconfig em cada um deles, onde você consegue habilitar e desabilitar rotinas de forma fácil. Inclusive, se vocês fazem parte do mesmo projeto, contribuem, por exemplo, eu e o Felipe, a gente trabalha no mesmo projeto, eu estou mexendo numa coisa, o Felipe está mexendo em outra. Eu posso ter um arquivo defconfig comigo, ele pode ter um defconfig com ele lá. Caso a gente precise habilitar alguma rotina, a gente basicamente pode compartilhar os arquivos daqui de defconfig, não precisando alterar praticamente nada no código. Bom, quais seriam as principais diferenças agora entre o Nutanix e o Zephyr?
As principais diferenças entre o Nutanix e o Zephyr seria que o Nutanix ele já usa por padrão POSIX, como a gente falou. Isso quer dizer que se você tem alguma aplicação rodando no seu Linux embarcado, você facilmente conseguiria pegar aquela sua biblioteca e migrar ela para o Nutanix. E ela, por padrão, é para funcionar. Respeitando, é claro, as diretivas de endereços de dispositivos que você tem lá dentro. Assim, não é mágica, tá? Existe uma adaptação que precisa fazer, mas a adaptação seria mais na camada de baixo, não na aplicação que está sendo compartilhada. No caso, o Nutanix ele faz desenvolvimento da HAL do fabricante do zero. Eles consideram que a HAL do fabricante não é otimizada, então eles desenvolvem do zero. Conversando com o Felipe também, ele comentou comigo que isso está começando a mudar. Algumas pessoas que estão fazendo a contribuição já estão começando a utilizar a HAL do fabricante. Uma diferença também entre as duas é que você precisa instalar o toolchain de cada ferramenta de forma separada. Por exemplo, eu tenho uma aplicação que eu estou utilizando o STM32, outra aplicação que utiliza o Raspberry Pico W, por exemplo, que ele usa um módulo Wi-Fi da Infinium. Ou se eu estou utilizando um Expressif, eu precisaria instalar o toolchains deles de forma independente. Mas durante o processo do build do Nutanix, ele automaticamente encontra essas diretivas de compilação que apontam os toolchains de cada um. Do lado do Zephyr, isso já é diferente. As principais diferenças, né, é que ele usa device trees, como basicamente o mesmo device tree utilizado no Linux embarcado. Então, quem um dia for mexer com o Zephyr e já atualmente trabalha com Linux, ele vai se sentir familiarizado com isso. É claro que quando você faz a configuração de um device tree, existem scripts por baixo durante o período de build, né, que esses scripts vão executar toda a rotina de configuração do seu periférico, criando as UARTs específicas que você vai utilizar no seu projeto. Aqui, no caso diferente do Nutanix, o Zephyr já faz uso da HAL do fabricante. Então, se você entrar em uma biblioteca serial lá, você vai encontrar as chamadas low layer da ST, por exemplo. E aqui, como a gente pode ver também, o Zephyr ele possui um SDK também. O que isso quer dizer? Que uma vez que você baixa esse repositório aqui, ele já faz o download dos toolchains dos outros fabricantes. Então, isso acaba otimizando o seu tempo também quando vai entrar em um processo de build. Você não tem todo o trabalho de baixar os toolchains dos fabricantes de forma independente. E isso torna ágil também quando você precisa mudar de computador. E ele também, o Zephyr, ele possui versões LTS também, né? Onde basicamente você tem um repositório com a versão 3.5. E, por exemplo, digamos que encontrar um bug, ele vai ser reportado, vai ser corrigido. Então, se você der um pull nesse repositório 3.5, você vai ter as correções para aquela versão do Zephyr, no caso. Infelizmente, essa parte aqui eu não vou conseguir entrar em bastante detalhes, tá? Mas aqui seria, por exemplo, a gente tem uma placa STM32 IoT. A gente vai começar um projeto do zero hoje, tanto usando o Nutanix e o Zephyr. Esses daqui são os principais arquivos que vocês precisariam ter, tá? Ao inicializar um novo projeto. Como a gente pode ver aqui, eu vou citar somente os arquivos mais importantes, né, em cada um deles. Aqui a gente teria o board H, onde você vai fazer toda a configuração da árvore de clock do seu microcontrolador. Como eu falei, a configuração é tudo feito manual, tá? Não existem ferramentas como o DTS do arquivo, que ele já faz, você basicamente indica o clock que você quer e ele automaticamente faz isso. Aqui não, aqui você precisa do datasheet e da calculadora na mão, tá? Para fazer toda essa configuração. No começo é claro que é alguma coisa chata de se fazer, mas se você pegando o jeito da coisa, fica fácil. E aqui também a gente tem os arquivos do linker da aplicação, né? E aqui a gente teria o arquivo principal, que seria o STM32 init. É daqui que toda a sua aplicação começaria a rodar, né? No final dentro desse arquivo aqui, de uma função X dele, entraria em ação a sua aplicação. Aqui a gente pode fazer referência ao arquivo de bringup, né? Que ele vai fazer a chamada de configuração dos periféricos que você configurou nele. Aqui, como a gente falou, isso aqui seria a rotina para você fazer o build, né, da sua aplicação exemplo. Aqui você basicamente passa o nome da placa que você criou e o exemplo NSH, que seria dentro desse defconfig aqui. E aqui, para você compilar o projeto, você executa o comando make-j. E como eu falei, por você ter que instalar toolchain de forma separada, você precisa ter instalado também as suas rotinas de flash dele também. Aqui no caso a gente está usando o ST Flash para fazer a gravação desse arquivo .exe na nossa placa.
Já do lado do Nutanix, como a gente falou, essa aqui, por exemplo, esse aqui seria o arquivo seu que você precisaria ter no seu projeto. Isso aqui seria a sua aplicação principal. Dentro do main você já só faria chamada das suas bibliotecas da sua aplicação. Mas meio por trás, escondendo toda uma árvore gigante, a gente teria como arquivos principais os arquivos DTS da sua aplicação, né? Aqui basicamente você está configurando, por exemplo, eu tenho o ART1, eu tenho os pinos de RX e TX, eu preciso informar para a minha aplicação quais pinos vão ser utilizados. Então dentro desse arquivo aqui eu faço toda essa configuração. E também tem o arquivo DTSI, que seria o device tree do meu microcontrolador. Então lá dentro estaria listado todos os periféricos disponíveis do microcontrolador, todas as UARTs, todos os recursos. Por padrão, alguns deles vêm desabilitados, né? Então aqui nesse arquivo DTS da sua aplicação, você vai habilitando eles. Assim como eu falei, pelo fato do Zephyr ter um SDK também, ele possui o WAST, tá? Seria um comando interno dentro dele. Ao executar esse comando WAST build aqui, você aponta o nome da placa e o local onde essa aplicação aqui vai ser compilada. Ele também tem a opção de você poder adicionar builds adicionais no final dele, né? Diferentemente aqui do Nutanix, onde você seleciona esse NSH que faz referência a sdefconfig, você, por exemplo, se tem um outro exemplo de debug, precisaria ter um outro defconfig salvado aqui. Aqui dentro do Zephyr, você já tem uma diretiva de compilação onde você consegue adicionar mais de um arquivo config durante o seu processo de build. E para você gravar o seu microcontrolador através do WAST também é mais fácil. Já tem o WAST Flash, onde, se não me engano, tem algum arquivo aqui, que eu não lembro qual que é. Acho que é o boards, né? Config boards, onde aqui já tem as diretivas, se você está utilizando um ST-Link, um J-Link, ele já vai fazer todo esse apontamento para ele para gravar o hexa ou o binário gerado. Aqui eu acredito que lá no fundo não vai dar para ver, né? Mas aqui seria como seria habilitar uma WART dentro do Nutanix, né? Dentro do Nutanix, uma das formas de você configurar os periféricos através do make menu config, onde aqui você teria a parte de configuração da WART, né? Através desses caminhos, device drivers, seria o drivers port, WART1 config. Aqui você está configurando o tamanho da sua FIFO de RX e TX. Aqui o baud rate, que a sua WART vai utilizar, e algumas configurações extras, né, como seria 8 caracteres, paridade e stop bit, por aí mais. Uma vez você compilado através do comando make-j, né, você basicamente, o que ele vai fazer depois disso? Ele vai criar um arquivo config.h, onde esse arquivo config.h tem essas diretivas aqui, config, stm32, L4, o ART1, serial driver, por exemplo. Então, se você, por exemplo, abrir essa biblioteca aqui, stm32L4 serial.c, você basicamente vai conseguir ver o objeto render inteiro da WART lá. A gente vai mostrar qual que é a diferença do Nutanix. Então aqui, através de uma compilação condicional, você está habilitando a sua WART1 para utilizar na sua aplicação. Posteriormente é chamada a parte de serial.c, né? Onde basicamente aqui você pega esse render, Global WART Devices. No caso aqui, como a gente está utilizando a WART1 para console, ele vai pegar esse renderer aqui e cadastrar ele através do endereço dev/console ou dev/ttys0. É claro que isso está seguindo todas as normas do padrão POSIX, tá? Já do lado do Zephyr, como que seria utilizar a WART1? Aqui no caso a gente teria o DTS da nossa placa, né? Aqui a gente está especificando a WART1. Aqui a gente alteraria algumas configurações que estariam no meu arquivo principal, que seria o DTSI, né? Deixa eu voltar aqui. A gente alteraria essas configurações que estão aqui. No caso, nesse exemplo aqui, eu estou alterando o baud rate, que por exemplo está em 9600, eu estou alterando esse baud rate para 115.200. Aqui eu estou configurando... Aqui eu estou configurando quais são os pinos de RX e TX dessa WART. Eu não estou atribuindo nenhum nome a esse periférico. E eu estou alterando aqui de status para OK. Isso quer dizer que durante o processo de build, essa WART1 vai ser habilitada e vai estar disponível na aplicação. Caso eu venha abrir o arquivo wart_stm32.c, eu não vou conseguir ver os objetos relacionados à WART1
Como por exemplo aqui a gente pode ver, né, visualmente você consegue ver toda a árvore que configura o Art, o handler, né, da Art 1. Você abrindo a biblioteca você consegue ver ela com detalhes aqui. Já do lado do Zephyr não, porque quando você faz essa configuração, entram as rotinas de script de build dele, né? Então, como vocês podem ver, vocês não vão poder ver, mas aqui você está passando um index. Então aqui você está criando as variáveis durante o seu build. Então você entrando nessa biblioteca, você não vai ver handler nenhum. Somente vai ver essa rotina aqui de device, dt, instance define. Onde aqui você vai criar as suas variáveis durante o processo de build. Isso é um pouco chato, porque quando você está no código, está procurando cadê o render da minha art, para eu poder ver qual a configuração da art, qual a função de interrupção que ele está utilizando, você não consegue ver essas informações. Então, para você ter acesso às informações, você precisaria abrir o arquivo .map da sua aplicação, né? E lá dentro você vai ver isso daqui, né? Aqui, por exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, tem a art STM32 data underline hashtag index. Então, durante o processo de build, ele vai substituir esse hashtag index por um número, que seria esse daqui, STM32 underline data 0. Aí aqui também, esse aqui a gente está vendo durante o momento de debug, eu adicionei eles no watch, tá? Então aqui a gente pode ver que as variáveis que são criadas de forma dinâmica durante o processo de build vão estar disponíveis no arquivo .h e através de vendo quais variáveis ele criou, eu consigo adicionar eles no meu watch aqui para ver o conteúdo de cada uma delas. Bom, como seria utilizar sensores tanto no Nutanix quanto no Zephyr? Aqui eu criei um exemplo simples, né? No caso aqui a gente está usando um sensor de temperatura e umidade. Esse aqui seriam os exemplos de como que eu utilizo ele no Nutanix e no Zephyr também. Aqui, como a gente pode ver, a gente dá um fopen, né, através do endereço /dev/https2210, onde eu estou abrindo ele somente para leitura. Em sequência, eu executo aqui um comando io-contron, né, que é o mesmo padrão POSIX. Aqui eu basicamente estou passando o render do retorno aqui, né, ao abrir esse arquivo. E aqui eu estou passando o comando que eu quero executar, que seria basicamente startar uma conversão dentro do sensor. Posteriormente, eu executo o comando read_config_data, onde aqui eu estou passando o render de um objeto. Esse objeto faz referência à estrutura do meu sensor, que seria https:22_convertData. Então, e posteriormente eu faço a impressão deles aqui, né? Então, como vocês podem ver, é como se vocês estivessem em um sistema Linux mesmo, fazendo acesso a alguma art, algum periférico. Já do lado do Zephyr é completamente diferente, tá? Ele usa uma estrutura de devices, onde aqui basicamente eu estou apontando ao render que ele criou dentro do meu DTS, do meu device tree. Eu faço a referência para ele como uma estrutura constante. Aqui, como vocês podem ver, pelo fato de ele ser um sensor, existe toda uma padronização do lado dos sensores do lado do Zephyr, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou ter um sensor value e ao mesmo tempo eu preciso criar uma variável de temperatura e uma variável de umidade. Já do lado do Nutanix, não. É tudo uma única estrutura. Em sequência, eu faço praticamente a mesma coisa, né? Eu dou um sample fetch para ele startar uma aquisição. Em seguida, eu dou os comandos individuais, como o sensor channel ambient temp, onde aqui eu vou recuperar a temperatura que ele leu. Em sequência, eu vou recuperar o valor de umidade dele. E aqui eu mando imprimir esses valores também. Bom, vamos supor que vocês começaram a desenvolver esse projeto, né, do zero, e N problemas apareceram no meio do caminho. Não existem muitos tutoriais na internet onde vocês conseguem encontrar o passo a passo de como que é utilizar cada uma dessas ferramentas. Se existem também, às vezes elas não são completas, elas são extremamente resumidas. Mas uma dica que eu posso dar para vocês que estão inicializando com esses desenvolvimentos, com um desses RTOS, é vocês olharem praticamente para esses arquivos, aqui no caso .config, né, que quando você configurou o seu make menu config, ele vai habilitar algumas rotinas aqui dentro, você vai ver quais rotinas foram habilitadas. Você também pode usar o nutanix.map, que basicamente aqui ele vai estar mostrando todas as variáveis que ele criou, o caminho dos diretórios de build que ele utilizou, né?
por eles serem frameworks, eles têm toda aquela estrutura gigante dentro deles, bibliotecas de display, né, network, criptografia e tudo mais. Às vezes é meio chato você conseguir navegar entre aqueles arquivos e você conseguir achar o arquivo que sua aplicação está utilizando. Então, vocês navegando dentro do arquivo map.h, .map, né, vocês vão conseguir ver quais são os diretórios que foram utilizados durante o seu processo de build. E aqui, uma vez executado o seu processo de build também, né, é criado o config.h. Aqui vocês conseguem confirmar se alguma diretiva que você habilitou no seu make menu config, né, ele foi habilitado no final, aqui na forma de define. E, por consequência, habilitando as regiões de código através da compilação condicionada. Já do lado do Zephyr, é um pouco mais diferente, né? Aqui, como vocês podem ver dentro do arquivo build zephyr.dts, esse arquivo zephyr.dts é uma combinação daquele arquivo DTSI, que é do microcontrolador, e do arquivo DTS da sua placa. Então aqui já está a combinação desses dois arquivos. Então caso você tenha habilitado alguma coisa ou você não sabe se habilitou, vocês conseguem, olhando esse arquivo aqui, ter a confirmação de se ele foi habilitado ou não e quais foram os parâmetros que você utilizou. O Zephyr.map faz a mesma referência do nutanix.h também. Esse Device Tree Generate, ele basicamente vai mostrar todas as rotinas que ele utilizou, né, para a compilação condicional dinâmica dele. E esse autoconfig.h é basicamente semelhante ao config.h do Nutanix aqui. Aqui vai estar todos os defines criados ao seu build. E esses defines aqui vão ser responsáveis por habilitar as regiões de código dentro das suas bibliotecas. Vamos supor que hoje vocês trabalham com uma ferramenta como, por exemplo, o DST. A gente vai considerar que 50% do desenvolvimento da sua aplicação, né, é responsabilidade de você, desenvolvedor. E que os outros 50% do desenvolvimento é responsabilidade parte sua ou parte de um terceiro também. Quais partes fariam parte desse terceiro? Como, por exemplo, vocês às vezes não têm condições de desenvolver um RTOS do zero, mesmo porque não faria muito sentido a longo prazo para dar manutenção dele. Então vocês usariam algum dos RTOS de mercado. Dentro da sua aplicação também você tem a rotina de bootloader também, você tem alguma biblioteca de Modbus. Muitas vezes essa biblioteca de Modbus vocês acabam comprando ou absorvendo algum da comunidade também, então não foram vocês que desenvolveram, mas vocês tiveram todo o trabalho de integrar ele na sua aplicação. Vocês também teriam a biblioteca de USB host também, não sei quantos aqui chegaram a desenvolver uma pilha USB do zero, é extremamente trabalhosa, sem falar nos bugs que podem acontecer em campo. Então o pessoal geralmente costuma usar alguma biblioteca USB de mercado. Aqui, por exemplo, se você tem uma interface gráfica, você vai estar utilizando o TouchGFX da própria ST. Se sua aplicação tem alguma conexão Ethernet, por exemplo, você vai usar o LWP, juntamente com o Embed TLS para comunicações com HTTPS. E ao mesmo tempo também, você muitas vezes acaba reutilizando uma biblioteca de file system do seu fornecedor de chips, né, via ST através do CubeMX. E a HAL você basicamente desenvolve do zero ou acaba reutilizando do próprio fabricante também. E como que seria essa aplicação caso eu viesse a utilizar algum desses outros RTOS de mercado, como o Nutanix ou o Zephyr? Basicamente 50% da aplicação seria responsabilidade sua e os outros 50% você acabaria repassando a responsabilidade para o seu framework, no caso, né? Aqui, como a gente pode ver, você já teria a biblioteca do seu RTOS. Dentro desse framework, você já teria a integração do MCU Boot, que é a biblioteca de bootloader deles. Você, como por exemplo o Nutanix, já tem a biblioteca de Modbus integrada dentro dele, então não teria nenhuma dificuldade em utilizar ela, tirando o fato de você ter que criar todo o mapa de registradores da sua aplicação, mas a biblioteca já estaria lá. A biblioteca de host também, como aquelas que eu falei, as principais, USB-CDC, USB mais Storage, já estaria integrada dentro do framework. Bibliotecas gráficas, a gente tem a opção de usar o próprio LVGL, né? Nada te impede também de você adicionar a sua biblioteca de TouchFX nele, mas seria um trabalho extra para fazer, mas nada de outro mundo, eu acredito. E se você estiver utilizando uma aplicação com Ethernet também, você já teria tanto a aplicação Ethernet e a parte de criptografia também já integrada já. Ao mesmo tempo também você já teria os principais file systems de mercado disponíveis dentro dele, né? Como FATFS, LeadFS ou algum outro que vocês venham a utilizar. E é claro, como eu falei, toda a biblioteca de HAL do fabricante já estaria integrada nesse framework. Então,
onde isso faria sentido para vocês, né? Se vocês estiverem pensando em um caso onde você tem uma linha de produtos hoje que vai desde um equipamento extremamente simples, que tem só uma comunicação Modbus e uma comunicação de sensores, até uma linha de equipamentos maior, onde você tem um equipamento com IHM, Ethernet, Wi-Fi e tudo mais. Então, caso você tenha uma linha de produtos dessas, ou você venha a ter uma linha de produtos onde você tem um pensamento futuro que sua empresa vai ter uma linha assim, faz um sentido extremamente grande você pensar em utilizar um desses RTOS a longo prazo. Vamos pensar na seguinte situação. Vocês vão pegar um desses RTOS e vão começar a desenvolver em cima deles. Então, você já tem a esperança, através do que eu falei, né, que no período de 4 meses vocês vão desenvolver um equipamento do zero e vão colocar ele no mercado. Isso não existe. Tá? Eu estou falando com desenvolvedores aqui, não sei se tem algum gerente aí. Então, não é assim que funciona, tá? N problemas podem acontecer ao utilizar esses microcontroladores, então uma série de cuidados precisa ser levado em conta, tá? Como, por exemplo, utilizar um microcontrolador muito novo no mercado, como, por exemplo, o STM32U5. Às vezes você vai utilizar ele, mas algumas features não estão implementadas dentro deles também, como, por exemplo, a comunicação Octa-SPI com DMA habilitado. Às vezes não está implementado lá. Aí, ops, surpresa, não tem. E agora? Também você pode acontecer de você utilizar uma memória Flash NAND e não tem suporte dessa memória NAND dentro de nenhum desses frameworks. Ops, você também tem que implementar isso do zero. Ou também você tem algum sensor também que você achou que tinha suporte, você não verificou, você adicionou lá, não tem o suporte, mas nesse tipo de caso você vai pensar em desenvolver o suporte desse sensor usando toda a parte de arquitetura de um desses RTOS aqui. Então é uma curva de aprendizado bem, não vou dizer lenta, né? Depende da pessoa também, mas é um fato que precisa ser levado em conta também. Como eu falei também, como por exemplo a árvore de clock pode ser extremamente chato para algumas pessoas, principalmente as pessoas que só tiveram algum tipo de contato com o Arduino da vida, que não entraram a fundo para ver como que funciona toda a parte de registradores. Então esses cuidados precisam ser ter cuidados. Tá? Já pode acontecer também que você está utilizando uma versão da biblioteca do Nutanix ou do Zephyr, onde de repente você verifica que alguma coisa parou de funcionar. Isso pode acontecer também. Tá? Então, se vocês forem começar um projeto do zero, tenham todos esses cuidados aqui. Tá? Não é mágica. Tá? E por final, a gente tem uma breve conclusão aqui. Tudo que eu falei aqui, a gente pode resumir que tudo é uma corrida dos frameworks, onde, como a gente pode ver, o FreeRTOS ficou muito para trás com relação ao Nutanix e ao Zephyr. O Zephyr é hoje o RTOS mais popular de mercado, mas o Nutanix não fica muito para trás também, tá? Já vi que a Sony já utilizou ele em um equipamento que mandou para a Lua também. Então, através disso, vocês conseguem ver o tamanho da confiança que esse RTOS tem no mercado. Então, é basicamente isso que a gente pode ver. Não basta ser mais só um RTOS ou um kernel só. Precisa ser muito mais. E o framework que esses dois oferecem para o mercado pode fazer total diferença no seu lead time também, no seu tempo de desenvolvimento. Bom, basicamente é isso. Esse aqui segue meu contato e muito obrigado. Agora. Opa! Bom? Legal gostei da apresentação. Eu acho que o FreeRTOS foi desmerecido desnecessariamente. Não desmerecer. Porque é o seguinte, o sistema, eu estou vendo que assim, esses sistemas operacionais são bacanas, mas tem hora que eles viram meio pato. Eu tento fazer tudo, mas não faz nada direito. Porque eles acabam consumindo, às vezes, muito recurso, é muito confuso de você debugar e é difícil você customizar os pedacinhos que você quer da sua aplicação. O uso do FreeRTOS, ele é muito bom porque ele se dedica a fazer muito bem aquilo que ele foi especificado para fazer. Ou seja, ele foi feito pensando em
gerenciar o teu processamento, dividir as tarefas. Então, ele faz muito bem. Por isso que eu acho que ele foi desmerecido quando foi colocado para baixo. Porque ele faz muito bem, ele não tenta fazer tudo ao mesmo tempo. E você pode customizar os pedaços da sua aplicação conforme a sua necessidade. Os outros sistemas operacionais, eles criam um acoplamento com o seu hardware muito mais denso. Você tem muito mais trabalho, parece que não, mas você vai ter muito mais trabalho para você migrar uma plataforma de firmware para outro fabricante, porque ali a camada vai depender de como foi implementado pelo Zephyr, pelo Nutix, e às vezes você trocou e você quer customizar um driver, não é um negócio trivial. Já o FreeRTOS, você pode manter as suas bibliotecas, você pode tê-las isoladas e você mudar assim o seu hardware sem você ter problema nenhum. Então, por isso que o FreeRTOS não foi incluído nesse contexto como alguma coisa válida, mas eu considero que o FreeRTOS ele faz muito bem o que ele faz e ele poderia ter sido um pouquinho mais valorizado. Não, então, como eu falei, não desmerecendo o FreeRTOS da vida, tá? Eu considero que o FreeRTOS é somente um escalador de tarefa. Então, é aquilo lá que você falou. Ele faz bem aquilo que ele foi proposto para fazer. Mas os outros também já fazem isso. Fora isso, eles têm todo um framework onde você tem várias bibliotecas disponíveis já. Por exemplo, se você quiser utilizar alguma biblioteca de file system, por exemplo, o FreeRTOS não tem essa biblioteca implementada. Se ele tem somente algumas APIs onde dentro dela você vai fazer a chamada da sua Quad SPI, OpenSPI, SPI, onde você lá dentro vai ter que fazer a chamada e o uso da HAL do fabricante. Dentro desses dois frameworks, não, já está tudo pronto. Não é mágica que eu estou falando também, tá, gente? Por favor. É claro que tem toda uma dor de cabeça para você tentar se acostumar à arquitetura e... Assim, eu trabalho com os dois RTOS. Para mim está sendo uma tremenda dor de cabeça hoje. Mas eu estou vendo mais no futuro que o uso desses RTOS no futuro vai aumentar. Como a gente viu ali na parte das estatísticas do GitHub, né, dos dois está crescendo amplamente com relação ao FreeRTOS. Assim, o FreeRTOS é extremamente bom, a gente viu, está desde 2003 no mercado, ele não vai desaparecer do dia para a noite, mas sérios candidatos a substituir ele já apareceram. E assim, com relação ao FreeRTOS ficar parado, eu vejo que ele não fez tanta coisa assim. Boa tarde. Bom, eu já desenvolvo em FreeRTOS e estou tentando aprender Zephyr, né? Só que eu estou numa fase agora de tentar desenvolver códigos low power. Né? Você não chegou a fazer nenhum comentário sobre gerenciamento de energia em nenhum momento na sua parte, mas eu senti falta disso, né? do gerenciamento de energia. Porque hoje sustentabilidade, gerenciamento de energia é uma das coisas que a gente procura. Você entende sobre isso? Atualmente eu estou trabalhando em um projeto onde eu estou usando rotinas de low power junto com o Felipe Neves, não sei se ele está aqui, mas ele tem, essa parte de low power já está integrada, tá? Como você falou que está usando o Zephyr, por exemplo, o Zephyr tem as rotinas de low power casadas já com os dispositivos, né? Por exemplo, vamos dizer que você tem uma memória EPROM, onde ela faz comunicação via SPI. Dentro daquela memória EPROM já tem a rotina de low power dela lá. Então, o seu kernel tem mapeado todos os dispositivos que ele está utilizando, tanto de sensores quanto de barramento de wire, essas coisas. Então, na hora que você entra em low power, automaticamente ele já coloca esses dispositivos para desligar ou completamente, né? Ou como, por exemplo, o pino de CS. O CS fica em nível alto, né? E isso não pode acontecer quando está em low power. Então, quando o low power do Zephyr entra em ação, automaticamente ele já desconfigura aquele pino e joga ele para zero, praticamente, para não ter consumo nenhum. Mas sim, ambos possuem rotinas de low power implementadas dentro deles, sim. Obrigado. Mais pergunta? Gostei muito da apresentação, de verdade. Eu nunca tive tanto contato assim com a RTOS, por exemplo, mas atualmente, na verdade agora, né, eu estou percebendo assim que é uma dúvida minha, se por exemplo eu poderia usar o Zephyr caso eu queira comparar arquitetura de computadores, de processadores. Eu estou aqui, na verdade, na intenção de obter alguns conhecimentos para desenvolver um projeto.
E aí, eu queria saber se é possível fazer isso com ele, entendeu? De forma equivalente para ambos, sabe? Por exemplo, eu quero comparar um ARM com um LX7. Eu não sei se entendi bem sua dúvida, assim. Ficou bem confuso pra mim, Se desculpa. eu quiser comparar o desempenho de dois processadores, sabe? Ver o quanto cada um consome de memória. Isso está mais ligado ao que depende da sua aplicação, né? De como você vai implementar ela. Como, por exemplo, a gente falou das rotinas de low power. Sim. Se você quer saber o consumo, vai depender de como que você mapeou a sua estrutura. Não só depende das rotinas das bibliotecas de low power que estão implementadas em cada um deles, mas também depende de fatores, né? Do clock, da CPU que você está utilizando, várias coisas assim. Com relação aos dois RTOS, eles têm footprint bem pequenos, mas eu acho que ainda não é a resposta que você queria. Mas é basicamente isso. Os dois têm footprint bem pequenos e você consegue executar microcontroladores ou processadores? Seria com dois microcontroladores que utilizam essas arquiteturas. Ah, tá. Você está falando de usar o mesmo microcontrolador e comparar os dois rodando? Isso. Tá, pelo que uma vez eu fiz o teste, o Nutanix dá um footprint bem menor. O desempenho é praticamente parecido ou igual, não daria muita diferença. Acaba tendo uma diferença maior quando você habilita um número de features maior deles, né? É claro que vai ter comparado o rapaz falou com o FreeRTOS, pode ser que tenha algum consumo maior de tempo e tudo mais, só que ao mesmo tempo você está tendo o benefício de usar todo um framework com várias bibliotecas juntas também. Mas não é nada assim alarmante ou gritante a diferença. Olha, eu tô aqui. Eu sou um pouco leigo, e aí, se me permite uma pergunta de uma pessoa que entende um pouco menos. No caso, você citou que o FreeRTOS, a gente usa o FreeRTOS e ele não tem as bibliotecas que acessam sensores, dispositivos, etc. Já no Zenfir, ele já tem isso integrado a essa biblioteca. E isso seria, digamos assim, um desempenho melhor do que com o FreeRTOS. É isso que ficou confuso para mim. Eu não entendi com perfeição isso. Deixa eu tentar voltar aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem a biblioteca desse display aqui, né, que eu falei. Sim, bom exemplo. Vamos supor que você desenvolveu essa biblioteca do zero, certo? Então, vamos supor que agora você utilizando um desses frameworks aqui, essa biblioteca já está lá pronta já. Então você não teve o trabalho de adaptar essa biblioteca, reescrever ou desenvolver ela. Ela já está pronta lá dentro. E isso pode se expandir assim. Já está pronta no ambiente do Zenfir, no ambiente multitarefa. Isso, nos dois. Ele não é só um kernel de escalador de tarefas, não é só um RTOS. Então ele faz mais além Faz disso. muito mais, tem todo um framework envolvido dentro dele. Mas isso não é limitado em relação a hardwares que são suportados, etc, etc. Porque, ao que eu vejo, tem uma comunidade muito grande em volta do FreeRTOS. Eu até nem entendi bem a opinião, digamos, no caso, não só a palestra, mas eu não entendi bem a opinião. Eu achava que o FreeRTOS era muito bem usado por muitas pessoas, com muitos artigos. Não, sim, como vocês podem ver, ele é bastante utilizado no mercado hoje, né? Mas a gente está vendo que futuramente, se tiver uma pesquisa dessa de novo, com certeza esses números aqui vão ter incrementado já também. Então o benefício de usar esse RTOS a longo prazo ele é maior também. Beleza, muito obrigado. Obrigado.